Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Boa noite, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que nessa noite está conosco aqui pela Rádio Evangélica FM, a nossa web rádio Evangélica FM. Boa noite a você que está me ouvindo através do Facebook nesse momento, através do meu Facebook, Elisomar Alves, ou do Facebook da Evangélica FM AP. E nessa noite convido você a compartilhar então este programa de hoje, tá? E também amanhã, se Deus quiser, estarei fazendo o programa. E na quinta-feira vamos levar até o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, que vai ser dia 2 de fevereiro. E depois vamos ver outros temas para nós comentarmos, sempre trazendo conhecimentos para você estar ligado aí, para você poder estar competitivo para conseguir uma vaga no concurso. Como sempre, nós começamos com uma meditação na Palavra de Deus e eu quero dar uma boa noite a todos que estão agora me ouvindo através do grupo aqui de concurseiros, tá bom? O pessoal que está ouvindo nesse momento agora, através aqui do grupo aqui do Face. Então, você pode convidar outros amigos também a estar conosco. Então, nosso programa traz sempre uma mensagem bíblica e depois os assuntos que vão cair no concurso público. Nossa mensagem bíblica hoje, a nossa meditação, está em Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. O nosso versículo é o 24. A cada aula, a cada programa, vamos trazer um capítulo do livro de Jó até o final. Você vai ver como tem coisas boas para aprendermos com a vida desse homem, com as histórias que são contadas no livro de Jó, que é um livro de muito sofrimento, muita tristeza, mas também de vitórias por uma pessoa que foi persistente em confiar em Deus, tá? Quem vos fala aqui é o professor Elisomar Alves e aqui juntamente comigo na técnica Júnior Soares, diretor então desta web rádio. Então eu quero dar meu boa noite ao irmão Júnior que está aqui comigo e é sempre um prazer poder contar com o seu apoio, com a sua ajuda neste programa. Então, Jó capítulo 3, você pode pegar a sua Bíblia, você pode pegar o seu celular que tem a Bíblia, né? Ou você pode simplesmente acessar a internet e colocar aí Jó capítulo 3 e você vai no versículo 24, diz assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Jó 3, 24. Nossa meditação. Nesse capítulo começa um amontoado de discussões filosóficas referentes à enfermidade e ao sofrimento de Jó. Quem primeiro fala é o próprio patriarca Jó, o qual estava ladeado por 3 amigos seus que foram visitá-lo ao saber do que lhe havia acontecido. O sofrimento de Jó era tão grande que ele desejou não ter nascido, e assim ele amaldiçoou o dia de sua natalidade, ou seja, o dia de seu natalício. Profere palavras duras que revelam uma alma triste por estar suportando tanta dor, tanto dor física quanto emocional. Haja vista que, além da doença, sentia falta dos seus filhos, os quais morreram soterrados, pois uma grande ventania derrubou sobre eles a casa em que estavam. Foi uma morte triste, né? Uma tragédia. Jó chega a dizer que aquilo que ele temia lhe sobreveio e o que receava lhe aconteceu. Ou seja, 3 fatos que ninguém quer passar,
a perda de seus bens, a morte de seus filhos e aquela horrível doença que consistia em tumores malignos desde a planta dos seus pés até o alto de sua cabeça, que só aumentava a sua dor e seu sofrimento de forma cruel e dilacerante. Entretanto, mesmo com tudo isso, Jó continuou firme, acreditando que Deus estava com ele, acreditando que tudo aquilo não passava de algo assim inexplicável, mas ao mesmo tempo ele sabia que havia algum propósito. Mas como homem, como uma pessoa, ele lastimava-se, ele se arrependeu como se ele pudesse arrepender, né? Do dia que nasceu. Então ele amaldiçoou o dia do meu nascimento, já que não caberia aí um arrependimento, porque ninguém escolhe nascer, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele desejou não ter nascido. Se ele desejou não ter nascido, com certeza ele desejava morrer. Mas ele, com tudo isso, ele não tirou a sua vida, como muitos fazem, com sofrimentos a menores ainda. Muitas pessoas têm tirado a sua vida. No estado do Amapá, um índice muito grande de suicídio. Pessoas que não foram ensinadas a lutar na vida, não foram ensinadas a acreditar que algo bom virá. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. A gente vai numa montanha-russa, muitas pessoas que estão me ouvindo já foram numa montanha-russa, é muito divertido, né? É divertido, ao mesmo tempo dá medo, mas é divertido. Você desce, sobe, e esse desce e sobe na montanha-russa faz você ficar feliz, alegre, né? E ao mesmo tempo com medo, mas feliz e alegre, você se diverte, ri, depois conta essa experiência. E por que quando na vida a gente está no alto, no baixo, a pessoa não ri, não se alegra, não dá graças a Deus? Muitas vezes você está lá em cima, no cume do monte, mas ninguém sobe no cume do monte para ficar lá. Você vai ter que descer de novo, e subir de novo, e descer de novo. Então nossa vida ela é assim, feita de altos e baixos. Mas seja feliz, acredite que se você está no momento baixo hoje, lembre dos tempos que você estava lá por cima. Você vai dar a volta por cima novamente. Como diz algumas palavras, alguns cantores, você vai dar a volta por cima. Então acredite, Jó acreditou. Ele viveu uns momentos de baixo, estava realmente lá no vale, mas ele acreditava que Deus dos montes e o Deus dos vales estava com ele, porque Deus, ele provou que ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Ou seja, Deus está com você no vale e Deus está com você no monte. Deus estava com José na cadeia e estava com José no palácio. Deus estava com Daniel no palácio e estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego no palácio, diante do rei. Mas Deus esteve com eles também quando eles foram jogados na fornalha. Então Deus não vai te livrar do sofrimento, mas Ele vai te livrar no sofrimento. Ele vai estar contigo no sofrimento. É o que Ele diz lá em Isaías: estou contigo, meu filho, nunca te deixarei sozinho. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se as águas te submergirem, eu estarei contigo. Amém? Nossa meditação de hoje, então, foi essa, no capítulo 3 do livro de Jó. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Amém. Muito bem, vamos agora para mais uma parte do nosso programa, aliás, para a segunda parte do nosso programa, sem perda de tempo, porque hoje temos apenas alguns minutos, eu vou levar até umas 9, 10 no máximo, e estarei aqui com vocês. Então são poucos minutos, é pouco tempo, e eu vou trazer um assunto bem interessante, e tem muita chance de cair no concurso, que é sobre licenças. Está lá na Lei 66, eu já tenho passado algumas aulas falando sobre a Lei 0066 de 93, é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Amapá. Você vai fazer esse concurso, você já deve ter lido, então leia de novo. Se você não leu, comece a ler. Você precisa ler este estatuto, é muito importante. Só o fato de você ler, você já vai conseguir resolver muitas questões, acredite, tá bom?
Lei 0066, vou falar sobre as licenças, a partir do artigo 93 até o artigo 112, depois pulamos por 229 a 236. Vamos ver o que nós podemos passar hoje para você, tá certo? Quais são os tipos de licença que nós temos? Nós temos licença por motivo de doença em pessoa da família, nós temos licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, nós temos licença para prestar o serviço militar, nós temos licença para atividade política, temos licença prêmio por assiduidade, licença para tratar de interesses particulares, licença para desempenho de mandato classista, licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação e especialização, licença gestante, adotante e licença paternidade. Isso está a partir do artigo 229. Licença por acidente de serviço e licença para tratamento de saúde, tá bom? São essas as licenças que estão relacionadas na Lei 0066. Você vê que os servidores públicos, eles têm bastante tipos de licença, foram agraciados, né? Muita gente diz, servidor público é muito bom ser servidor público, então realmente tem um lado bom, tem muito trabalho, mas tem um lado bom, tem suas férias, tem licença, na aula passada eu falei que você tem os adicionais, tem as gratificações, tá? Tudo isso conta na sua remuneração. E hoje o assunto é licença. Agora, uma observação aqui. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, ou seja, 2 anos, tá? Mas ele fala 24 meses, salvo nas seguintes licenças. É possível, então, ficar mais que 24 meses de licença? Sim, é possível. Olha só, se for por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, é possível ficar renovando, tá? Afastamento do cônjuge ou companheiro. Se for para serviço militar, se for para atividade política, tá? A pessoa se elege para algum cargo, vai passar 4 anos, né? Então passa 2 anos, passa 24 meses. Se for para desempenho de mandato classista, Então, anote aí essas opções, as possibilidades em que a licença ela vai passar então de 24 meses. Quero mandar uma boa noite aqui para a Cris Carvalho, para o Matheus Maia, que já deu uma boa noite aqui pelo nosso Face, tá certo? Se você está nos ouvindo nesse momento, dê uma boa noite aí, coloque um oi para eu aqui mandar um alô para você, tá bom? Então, vamos falar da primeira licença? Licença por motivo de doença em pessoa da família. Imagina só, o servidor público, ele tem direito à licença quando ele estiver doente? Com certeza, isso ninguém tem dúvida, né? Isso até, tanto o servidor da iniciativa privada também tem esse direito. Ninguém é obrigado a trabalhar quando ele está doente, ninguém é obrigado a trabalhar. Então, por isso a pessoa tem licença, paga o INSS, né? No nosso caso aqui, no caso do servidor público, ele vai pagar sim a previdência, mas é para o regime próprio. Então, o que vai ser descontado dos seus vencimentos vai para a Amprev, que é justamente a autarquia no Amapá que cuida da previdência dos servidores públicos estaduais. Olha só, recebi agora uma boa noite da Michele Fernandes. Boa noite, então, Michele Fernandes. Continue conosco por mais alguns minutos, até umas 9 horas. Muita coisa vamos poder passar nesse pouco tempo, tá? Então, olha só, licença por motivo de doença em pessoa da família. Tá lá no artigo 95 do Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Ela pode ser deferida essa licença por motivo de doença em pessoa da família. Qual familiar pode ser? Ascendente, descendente, colateral, consanguíneo do afim, colateral, vírgula, o consanguíneo do afim até o 2º grau civil e do cônjuge ou companheiro. Olha só, até o companheiro, quer dizer, a pessoa não é casada de papel passado, mas vive junto, prova que vive junto, tem uma declaração lá no cartório, né? Que é uma forma de provar que vive com a pessoa, uma declaração em cartório, filhos, tudo isso aí, tá bom? Mediante comprovação por junta médica oficial. Então, essa pessoa, esse seu familiar que estiver doente, ele vai, então, passar pela junta médica oficial para que seja comprovado. Comprovado, então, que realmente essa pessoa precisa, aí sim, você então vai poder tirar licença, ou o servidor vai
você vai tirar essa licença. Tem mais algo referente à licença? Sim. Olha só. São condições indispensáveis para a concessão da licença por motivo de doença pessoa da família. Qual a condição necessária, indispensável? É a conditio sine qua non. É o seguinte: prova da doença em inspeção médica. Então, como eu disse, a pessoa vai passar pela junta médica. E segundo, ele tem que provar que a sua presença para cuidar daquela pessoa, para acompanhar aquela pessoa, é indispensável, que não tem outra pessoa, que é ela mesma que precisa ir. Ser indispensável a assistência pessoal do servidor e que seja incompatível com o exercício simultâneo do cargo. Ou seja, a pessoa precisa se afastar porque aquele seu parente que está doente, seu filho, sua mãe ou um parente próximo, ele precisa, então, dos seus cuidados o tempo todo. Não dá para a pessoa ficar trabalhando. Ela tem que se afastar do trabalho. É incompatível, tá, com o exercício simultâneo do cargo. Então, primeiro, prova da doença em inspeção médica. Segundo, ser indispensável a assistência daquele servidor. Terceiro, que seja incompatível com o exercício simultâneo do cargo. Ou seja, ele precisa estar junto com aquela pessoa, então de repente precisa viajar. Ora, se a pessoa vai viajar acompanhando, que já a maioria dos casos é assim, ele vai viajar, não tem como ele estar trabalhando, está viajando, né? Vai viajar acompanhando aquela pessoa que está doente, ok? Mas algo que seja importante sobre essa licença, sim. Tem prazo essa licença? Sim, tem prazo. Essa licença tem limite? Não tem limite, mas ela tem limite para que ela possa ser remunerada. Tem limite que a lei coloca. Ultrapassando esse limite, a pessoa vai ficar por sua conta. Olha só o que diz a lei, que a licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. O que é remuneração? Remuneração é tudo que a pessoa recebe. Em outras palavras, remuneração é o vencimento mais as vantagens. É isso que vai cair na prova. Vencimento mais as vantagens. Então, a pessoa vai receber a sua remuneração até 90 dias e pode prorrogar por mais 90 dias, ou seja, o total de 180 dias, mediante parecer da junta médica. Para ter licença, tem que ter parecer. Para renovar, tem que ter parecer da junta médica. E quando ultrapassar esse prazo, aí se transforma numa licença sem remuneração, tá bom? Então você que entrou agora, que está nos assistindo, tá? Continue conosco, Michele, Auriane, tá? Michele Fernandes. Então, continue conosco aí assistindo a nossa aula sobre a Lei 0066. Eu acabei de falar, então, de licença para tratamento pessoa da família, tá? Então, licença por motivo de doença pessoa da família será precedida de exame pela junta médica oficial, já falei. Para renovar, precisa de exame novamente. É proibido, ou seja, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença. Isso é lógico. Imagina uma pessoa tira licença para tratar de uma pessoa da família, significa que ela tem que estar diuturnamente acompanhando aquela pessoa que está doente. E de repente alguém vê aquele servidor que está de licença para tratar a pessoa da família trabalhando, fazendo um bico por fora. Isso não é possível, isso é errado, isso é vedado, é proibido. Então, durante aquele período que a pessoa está de licença, ela exercer qualquer outra atividade remunerada. Qualquer atividade remunerada. Segunda licença. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. De acordo com o que dispõe o artigo 97 do Estatuto, o servidor terá direito à licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Olha só, mais uma vez privilegiando o companheiro, mesmo que a pessoa não seja casado, tem o companheiro, mas sabe que sempre tem que ser provado, viu, pessoal? Tem essa dificuldade, a questão do companheiro, ele vai ter que provar lá que é companheiro. Então, o cônjuge ou companheiro, importante você saber isso, que é possível a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado. Deslocado, como assim deslocado? Para trabalhar, né? Deslocado para outra localidade do território nacional, deslocado para o exterior ou deslocado para exercício eletivo, tá bom? Para exercício eletivo. E a licença será concedida mediante o pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 2 em 2 anos, tá bom? Então, a licença será concedida mediante o pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 2 em 2 anos. Essa licença que eu estou falando para você está no artigo
97. Se você pegar então a sua lei, é importante você ter essa lei, fala assim, ó, o servidor terá direito à licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outra localidade do território nacional para exercício ou para o exterior ou para o exercício eletivo. A pessoa que é eleita para ser deputado federal, por exemplo, vai sair aqui da sede, Macapá, e vai para Brasília. Parafúnico, a licença será concedida mediante pedido devidamente instruído, ou seja, o pedido tem que ter as provas, todos os documentos necessários para sua concessão, que deverá ser renovado de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos, o pedido de licença deve ser renovado. Não tem mais detalhes sobre essa licença, então eles não vão poder cobrar. É apenas o que diz aqui, tá bom? Outra licença, vamos lá, continuando. Terceira, licença para o serviço militar, está no artigo 98 da lei, licença para o serviço militar. O serviço militar consiste no exercício de atividade específica desempenhada nas Forças Armadas, tá bom? Exército, Marinha, Aeronáutica, e compreende todos os encargos relacionados à defesa nacional. O serviço militar é obrigatório para todos os brasileiros homens e será prestado no ano em que estes completarem 18 anos de idade. As mulheres ficam isentas do serviço militar em tempo de paz e, de acordo com suas aptidões, sujeitas ao encargo do interesse da mobilização em tempo de guerra. Então, a mulher pode ser chamada para serviço militar em tempo de guerra, viu? Mulherada, não pense que está livre o tempo todo. Tem que pedir a Deus que não tenha guerra. Se tiver guerra, o Brasil estiver em guerra, né? O Brasil pode convocar as mulheres para guerrear. Dizem que as mulheres são guerreiras, né? Estamos em tempo do apoderamento feminino. Quero ver se esse apoderamento em tempo de guerra, se elas vão querer ir para a guerra também. Vamos lá? Os brasileiros prestam serviço militar de 2 formas. Ou incorporados à organização da ativa das Forças Armadas ou matriculado em órgão de formação de reserva. É possível, então, essas 2 formas, quando ele é incorporado e quando ele é matriculado. Incorporado à organização da ativa das Forças Armadas, ele pode passar vários anos, tá? Ou matriculados em órgão de formação de reserva. Então, essas 2 hipóteses vão caber o pedido de licença para serviço militar. No artigo 98, que eu já falei aqui, que é quando a gente dá essa licença, o Estatuto dos Servidores Públicos do Amapá, ele é bem sucinto, tá bom? Ao estabelecer, ele fala assim, olha só, ao servidor convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença pelo prazo previsto em legislação específica. A licença será concedida mediante a apresentação de documento oficial que comprove a incorporação. A licença será concedida com vencimento ao cargo, descontando-se, porém, a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporado. Olha que interessante, né? O servidor, digamos que ele recebe 5 mil. Lá no Exército ele receberia 2 mil. Ele vai receber, então, esses 5 mil descontados o que ele recebe do Exército. Então, com certeza, ele vai receber tudo, né? Quanto é que ele recebe no Exército? 2 mil. Ele vai receber mais a diferença do seu cargo, tá bom? Então, vai ser descontado o valor lá do seu cargo, vai ser descontado o valor que ele já recebe no Exército. Salvo se optar pelas vantagens remuneratórias do serviço militar, o que implica a perda de vencimento. De repente, né, ele prefere as vantagens remuneratórias do serviço militar. Então, ele vai perder os vencimentos. Aí ele vai fazer os cálculos e vai ver o que é melhor na hora. O que eu preciso saber, professor? Você precisa saber apenas o que está escrito aqui na lei, tá? Especificamente, o artigo 99 diz assim, ó, ao servidor dispensado do serviço militar, conceder-se a prazo não superior a 30 dias para que reassuma o exercício sob pena de demissão por abandono de cargo. Terminou, não tem mais compromisso, já foi dispensado do serviço militar. Vou voltar quando? Tem prazo de 30 dias para retomar as suas atividades no serviço público, tá bom? Então, a licença será concedida mediante a apresentação de documento oficial que comprove a incorporação. Basta ele apresentar o pedido juntamente com esse documento oficial que comprove a sua incorporação, tá bom? Já falei do que ele vai ganhar. Vamos para a nossa licença para atividade política, que está no artigo 100. Muitos querem receber essa licença, né? Muitos querem que são servidor público, então você pode se candidatar. Se ganhar, então você
vai poder ser licenciado sem perder, então, o seu cargo público. Quando sair do cargo eletivo, volta a trabalhar normalmente. Ao servidor poderá ser concedida licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, tá bom? Então, a partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte da eleição, o funcionário fará jus da licença remunerada como se em efetivo exercício estivesse, tá bom? Veja que essa licença é quando a pessoa ainda está concorrendo, tá bom? Ele está concorrendo, ele vai concorrer. Então, ele é obrigado a se afastar desde o registro da candidatura até o 5º dia seguinte da eleição. Então, termina a eleição, o servidor ainda fica de licença por mais 15 dias, tá bom? Remunerados. Depois desses 15 dias, depois da eleição, passa 15 dias para o servidor dar aquela respirada, né? E ele tem que voltar a trabalhar, porque uma campanha não é fácil, né? É muito trabalhoso uma campanha. Então, olha só, essa é a licença para atividade política. Está no artigo 100, que diz assim: ao servidor poderá ser concedida a licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Uma observação: o período da campanha hoje é 45 dias, tá? Mas o servidor público efetivo, ele tem que se licenciar 3 meses antes do dia da eleição. Isso que está nas leis eleitorais, tá bom? Na lei eleitoral, 3 meses antes. E as convenções ocorrem nesse período, tá bom? As convenções, porque a convenção ocorre antes. A autorização para a campanha oficial é 45 dias antes da eleição, mas as convenções ocorrem 3 meses, mais de 3 meses antes, para justamente o servidor poder ter essa licença. Olha o parágrafo único do artigo 100. A partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte da eleição, o funcionário fará jus da licença remunerada como se a atividade estivesse. Ele vai receber a sua licença normalmente como se ele estivesse trabalhando, tá bom? Essa aí é a licença por atividade política. É uma benesse que o servidor tem, mas na verdade chega a ser um benefício, mas por outro lado é para evitar que o servidor use o seu prestígio dentro do cargo público para conseguir votos. Tanto que o servidor ele é obrigado a tirar essa licença. Ele não pode dizer: não, eu não quero essa licença, não preciso, eu quero continuar trabalhando, vou fazer minha campanha depois que eu sair do trabalho. Se ele fizer isso, ele vai ficar inelegível. O servidor ele é obrigado a tirar essa licença, porque ele precisa se descompatibilizar, tá bom? Outra licença prêmio por assiduidade. É uma licença ótima que o servidor do Estado do Amapá tem. Eu espero que continue com essa licença. Os servidores federais já perderam essa licença, dormiram no ponto, o sindicato não fizeram nada, eles perderam essa licença tão importante. A cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tem direito a 3 meses para estar livre do trabalho, para fazer o que ele bem entender da sua vida, ele recebendo a remuneração. É um prêmio que o servidor recebe por ter trabalhado direitinho, por não ter faltado, por ter sido bom servidor, tá bom? É uma licença muito legal. De acordo com o seu artigo 101, tá no artigo 101 em diante, o Estatuto estabelece que a cada quinquênio, ou seja, 5 anos de efetivo exercício prestado ao Estado na condição de titular de cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a 3 meses de licença a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo. Ou seja, a cada 5 anos de efetivo exercício, você adquirirá o direito de gozar 3 meses dessa licença para ficar de pernas para o ar, né, para viajar, fazer o que quiser, ir para onde quiser também. Espero que, como você vai ser funcionário da Assembleia, vai ganhar um pouco melhor que muitos outros, né? Vai dar para fazer até uma viagem, uma boa viagem. Então, a cada 5 anos, é um prêmio por assiduidade. Muito boa, né?
Para a apuração do quinquênio, será contado também o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo público, seja federal, seja estadual, seja municipal. Isso é muito importante. De repente, você pode ter uma pergunta lá que diz assim, que não é contado o tempo que o servidor esteve num outro cargo, na esfera federal, ou mesmo na esfera estadual ou municipal. Errado, é contado sim. Digamos que você já é servidor de um município, né? Já está aí uns 4 anos trabalhando. E agora você passa no concurso da Assembleia Legislativa, vai trabalhar mais 1 ano. Aí somando com os 4 que você já trabalha mais 1 ano, já vai ter direito a licença-prêmio? Já vai ter direito a 3 meses de licença-prêmio. Olha que coisa boa, né? Então conta o tempo de trabalho em outra esfera governamental ou mesmo dentro do próprio Estado, em outro poder. Por exemplo, você é do Poder Executivo, vai para o Poder Judiciário, leva o teu tempo de serviço para lá. Você é do Poder Executivo, vai para o Legislativo, vai levar o teu tempo de serviço para aquele local para você poder garantir a sua licença-prêmio, tá bom? Então é isso aí. Mesmo havendo entre um e outro um prazo interrupto de exercício, vai somar, tá bom? Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio por assiduidade será concedida em relação a cada um deles simultânea ou separadamente. Olha só, ainda é possível isso. Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio por assiduidade será concedida em relação a cada um deles simultânea ou separadamente, tá bom? Nesse caso, ressalta-se ainda que será independente o cômputo do quinquênio em relação a cada um dos cargos, tá bom? O Estatuto prevê, no entanto, que a contagem de tempo para a fim de concessão dessa licença possa, sob determinadas circunstâncias, ser interrompida para a norma em estudo. A interrupção é a solução de continuidade da contagem do tempo, fazendo findar seus efeitos a contagem de determinado ato jurídico administrativo para dar início à nova contagem a partir da cessação do referido ato, tá bom? Então vamos lá, vamos retomar alguns detalhes. Interrompe a contagem de tempo de serviço prestado para efeito de apuração do quinquênio. O que vai ser interrompido? A licença, tá bom? Licença por motivo de doença em pessoa da família por prazo superior a 90 dias consecutivos ou não, vai interromper. Então a pessoa, aquele tempo que ela passou de licença, não vai ser contado para licença-prêmio, entendeu? Outra situação que vai interromper a contagem do prazo. Licença para tratar de interesses particulares. Ora, imagina, a pessoa passa 2 anos de licença para tratar de interesse particular, trabalha mais 3 anos, inteira 5 anos. Eu quero a minha licença-prêmio. Não vai ter direito, vai ter que trabalhar. 5 anos trabalhado, entendeu? Outro, para mandato eletivo, não vai contar também para que ele obtenha licença-prêmio, tá bom? O que mais interrompe o prazo? Falta injustificada a 30 dias do quinquênio, tá bom? Falta injustificada. Se ele faltar, olha só, faltam 30 dias para ele ter os 5 anos, olha só, para completar os 5 anos, já vai perder. Pena de suspensão, ele teve uma pena de suspensão, aquele período também não vai ser contado. Desempenho de mandato classista, esse tempo não é contado. O que é o mandato classista, professor? É o mandato do sindicato, o mandato que a pessoa está à disposição. Se ele é eleito, por exemplo, mas ele continua trabalhando, é contado normalmente. Mas se ele é eleito e consegue a licença, então, para ficar só no sindicato trabalhando, então esse tempo não vai ser contado como tempo de serviço para aquisição da licença-prêmio. Olha, muito bom essas observações. Por fim, cabe destacar que há uma condição básica prevista pelo Estatuto para a concessão da licença em análise. Qual é a condição? Está prevista no artigo 104 do Estatuto e nos ensina que o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação respectiva unidade administrativa. Então, no máximo 1/3 de servidor pode estar de licença ao mesmo tempo da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade, tá bom? Isso é quase impossível de acontecer, mas se acontecer, não pode passar mais que 1/3, tá bom? De servidores em licença-prêmio ao mesmo tempo. Aí vai ter que segurar e esperar outras pessoas voltarem da licença para você poder ter a sua licença, se 1/3 de servidores estiver em gozo dessa mesma licença-prêmio, tá bom? Outra observação,
Se determinada unidade administrativa de certo órgão tem 9 servidores, observação, por exemplo, se todos atingirem o direito à licença-prêmio, apenas o máximo de 3 deles poderá gozar simultaneamente, ok? Os outros terão que esperar um pouquinho para gozar as suas licenças, mantido sempre o respeito à limitação ao estabelecido. Então, imagina uma unidade da folha de pagamento, tem 30 servidores, né? Mas aí 15 inteiraram o tempo de tirar a licença-prêmio. Vai poder sair os 15? Não. No máximo 1/3, que é 10, se for de 30. É apenas uma observação, tá bom? Então, para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença-prêmio por assiduidade que o servidor não houver gozado. Imagina, o servidor, ele trabalhou e nem quis tirar a licença-prêmio, resolveu não tirar. Aí chegou o tempo de ele se aposentar, não quis tirar as últimas, estou falando assim. Então, os últimos 5 anos, o servidor não tirou licença-prêmio. Aqueles 90 dias vão ser contados 180 dias, vai ser contado o dobro. Então, está faltando 150 dias, por exemplo, para o servidor. Aí ele lembra, tem uma licença-prêmio que eu não gozei. Então, eu quero que seja contado como um tempo para minha aposentadoria. Vai ser contado os 90 dias apenas? Não, vai ser contado em dobro, 180 dias, tá bom? É o que diz a Lei 0066, que ela é muito boa em alguns pontos para os servidores, tá bom? Só repetindo, então, para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença-prêmio por assiduidade que o servidor não houver gozado, tá bom? Já estaremos encerrando daqui a pouquinho, mas antes vamos abrir um tempo para ouvirmos um hino aqui. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem, então retornamos agora aqui após este maravilhoso hino. Vamos continuar agora falando sobre licença para tratar de interesses particulares. Você já parou um pouco, tomou seu cafezinho? Não pode demorar muito, viu? Tem que ser rápido para não perder o pique e volte a estudar, né? O hino fala volte a sonhar, eu digo volte a estudar, porque os sonhos têm que ser transformados em meta, tá? E como se transforma um sonho em meta? É quando você coloca uma data para o seu sonho, quando você diz, eu vou passar no concurso até o final do ano, eu vou passar nesse concurso, vou passar em tal concurso, eu começo então a estudar, porque a pessoa que diz, eu quero passar no concurso um dia, eu quero passar no concurso, está só sonhando, e enquanto a pessoa estiver apenas sonhando, ela vai ficar apenas sonhando mesmo, mas só vai passar do sonho para a realidade quando ela começa a colocar metas em seus sonhos, datas, tá bom? Quem fala isso é o grande mestre Laí Ribeiro. Olha só, vamos lá, continuando. Licença para tratar de interesses particulares. Está lá no artigo 107, que diz assim, olha, o servidor poderá obter licença sem vencimento para tratar de interesse particular a juízo da administração. Então, quem vai decidir é a administração. O servidor pede, mas não é um ato vinculado, tá? Ou seja, a administração não é obrigada a conceder. A administração vai analisar o pedido e pode conceder ou negar. O servidor aguardará em exercício a concessão da licença. Um servidor pede a licença e não pode sair de imediato. Ele aguarda trabalhando a concessão da licença. A licença não perdurará por tempo superior a 2 anos. Só poderá ser renovado depois de decorrido 2 anos do término da anterior, qualquer que seja o tempo de licença, tá? Então a pessoa tira a licença, pede por 2 anos, volta a trabalhar e depois de 2 meses já quer tirar outra licença sem vencimento. Pode isso? Não. Ele tem que trabalhar mais 2 anos. Ele pediu licença sem vencimento apenas por 4 meses. O limite máximo é 2 anos, mas ele pediu 4 meses. Ele volta a trabalhar. Ele vai ter que trabalhar quanto tempo para ter outra licença dessa? 4 meses ou 2 anos? 4 meses ou 2 anos? O tempo que ele passou de licença ou 2 anos? 2 anos. Não importa o tempo que ele passou de licença. Olha o que diz a parágrafo 2º do artigo 107, que eu acabei de ler. Só poderá ser renovado depois de decorrer 2 anos, no término do anterior, qualquer que seja o tempo da licença, tá bom? O disposto nessa seção não se aplica ao servidor em estágio probatório. O servidor em estágio probatório tem direito à licença para tratar de interesse particular? Não, tá? Então, o servidor que está em estágio probatório não tem direito à licença para tratar de interesses particulares, tá bom?
O servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo, que é interesse dele, ele pode desistir a qualquer tempo e voltar a trabalhar. O artigo 109 diz assim: em caso de interesse público comprovado, a licença poderá ser interrompida. Olha, uma questão aqui, pode ser interrompida, então, a licença que a pessoa conseguiu para tratar de interesse particular? Sim. Qual o motivo? Interesse público comprovado. Então, o gestor tem que dizer qual é o interesse público e tem que estar comprovado, devendo o servidor ser notificado do fato. Aí ele volta então a trabalhar. Então, no parágrafo único do artigo 109 ainda diz assim: na hipótese deste artigo, ou seja, do servidor ter sua licença interrompida por interesse público comprovado, o servidor deverá apresentar seu serviço no prazo de 5 dias a partir da notificação. Olha, motivo para uma questão: 5 dias. Eles gostam muito de prazo. Então, 5 dias, 30, 10, 60 dias? Não, é 5 dias a partir de quando ele tiver sido notificado. Tem que voltar. Foi notificado hoje, tem 5 dias, tá bom? De repente o servidor está viajando, está longe, 5 dias dá para ele voltar. Findos os quais a sua ausência será computada como falta, tá bom? Se ele não retornar em 5 dias, vai ser computada como falta. Não se considerar licença para tratar de interesse particular o servidor que esteja respondendo ao processo administrativo. Olha só, é uma certa penalidade, né? O servidor, ele está sofrendo processo administrativo e não tem direito, então, a tirar licença para tratar de interesse particular. Até porque se o servidor está sofrendo processo administrativo, ele pode ser chamado a qualquer momento para falar, né, nos autos, para dar seu depoimento, para ser interrogado, e isso é importante, a sua presença. O servidor não vai poder ter esse direito, não vai poder ter essa licença para tratar de interesses particular. É a licença muito importante, ela vai ser renovada depois de 2 anos do término da anterior, como eu já falei, tá bom? Deixa eu ver algo mais importante. Algo mais importante que eu já falei é que não se considerará licença quando o servidor está respondendo ao processo administrativo e quando ele estiver em estágio probatório. Grave isso. Quando não vai ser concedida a licença para tratar de interesse particular, quando o servidor está respondendo ao processo administrativo e quando ele estiver em estágio probatório. Tá bom? Olha só, que legal, muito bom estudar, né? E você está comigo aqui, continue neste programa. Amanhã, novamente, se Deus quiser, às 8 horas da noite, tá bom? Vamos levar amanhã até 10 horas, tá? Vão ser quase 2 horas de aula, tirando os intervalos, os hinos. Então, você vai poder estar comigo amanhã. Se você está estudando para concurso, você mora em outros municípios, não tem acesso a cursinho, então aqui você tem uma boa opção para estar estudando a Lei 0066 junto comigo. E eu estou passando para você a letra da lei, porque o que vai ser cobrado da 66, a letra da lei, tá? Outra licença para desempenho de mandato classista. Eu já falei, mandato classista lembre de classe, é a classe dos servidores. Então, aquela pessoa que é o presidente do sindicato, né? Tem uma vaga para ele poder ficar de licença. Ele vai, então, tirar aquela licença e vai estar recebendo normalmente, enquanto ele vai estar trabalhando para cuidar dos interesses dos servidores. Nada mais justo, né? Olha só. É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, sindicato representativo da categoria ou entidade de fiscalizadora da profissão, com remuneração do cargo efetivo, que é o melhor, né? Imagina, se eles dessem licença, mas a pessoa não ia poder receber nada. O que vai ter que pagar o sindicato? Não. A pessoa vai ter o direito, porque ela vai estar trabalhando para defender o interesse dos servidores. Então, ela tem direito de estar à vontade, recebendo a sua remuneração. Veja que ela vai receber a remuneração do cargo efetivo e não o vencimento, tá? Olha só como essa licença também, ela é bem aberta. Se a pessoa ela vai assumir direção de confederação, federação, associação de classe, o sindicato representativo daquela categoria ou mesmo a entidade fiscalizadora da profissão, já tem direito
tá, a essa licença para desempenho de mandato classista. A licença tem duração igual à do mandato, tá? Podendo ser prorrogada no caso de reeleição por uma única vez. Então, a licença ela vai ser prorrogada no prazo do mandato. Digamos que o mandato do sindicato é 4 anos, vai ser prorrogada por 4 anos. É possível o servidor ficar até 8 anos. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Se o mandato for 2 anos, vai ficar até no máximo 4 anos. Então é importante você gravar, não é a quantidade de anos que ele vai poder ficar de licença, mas o que você tem que gravar é que ela vai ser prorrogada no mesmo prazo, no mesmo tempo do mandato, tá? No mesmo tempo do mandato, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos, no mesmo tempo do mandato. E quantas vezes pode ser renovada? No máximo uma vez. Então, aquele presidente do sindicato já sabe, se ele quiser se reeleger pela 3ª vez, ele vai ficar de licença, sim. Pode ser, pode, mas sem o vencimento, tá? Porque com o vencimento, com a remuneração do cargo, no máximo uma vez. E o que vai cair na questão, caso caia assim, vai cobrar exatamente isso. A licença de duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição por uma única vez. Como é que eles vão colocar na questão? Eles vão colocar assim: a licença de duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição até 2 vezes, até 3 vezes, ou simplesmente podendo ser prorrogado no caso de reeleição e sem colocar quantidade. Aí vai estar errado. Então, porque a lei é clara, pode ser prorrogado uma única vez, ok? E veja bem, somente pode ser licenciado servidor eleito para cargo de direção ou representação nas referidas entidades. Então tem que ser de direção ou de representação. Não é qualquer cargo na diretoria, tá? Até o máximo de 3 por entidade. Então a lei é muito boa e ainda diz que pode ser até 3 por entidade, tá bom? Por entidade até o máximo de 3 para ficar licenciado para trabalhar no sindicato, tá bom? Se você quiser mais detalhes dessa licença para mandato classista, você vai no artigo 111, é só esse artigo mesmo que fala. Eu vou falar de mais uma licença aqui, licença para realização de aperfeiçoamento, e já estarei encerrando por hoje. Amanhã eu vou continuar. Se você quiser estar conosco, amanhã às 8 horas da noite. Qual a licença agora, professor? Licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação e especialização. Poxa, quer dizer que se eu passar nesse concurso da LAP, vou ter esse direito? Vai. Agora você vai concorrer com um monte de outros servidores, mas vai, tá bom? Porque, lógico, o interesse da administração. Está lá no artigo 112, diz assim, olha: o servidor poderá obter licença remunerada para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação ou especialização a juízo da administração. E aqui é que pega, né? A juízo da administração. Por quê? De repente tem um monte de servidor, né, querendo tirar essa licença. Lógico, quem é que não quer ficar estudando, ganhando a sua remuneração? Pode viajar para fazer seu curso em outro estado, em outro país. É um direito. Mas, como tem muita gente que quer, aí a administração vai ter que ficar decidindo quem vai e quem não vai, conforme a necessidade. Somente poderão ser licenciados servidor em caso de provimento efetivo. Só servidor efetivo. Quem é cargo comissionado, tá, não tem direito. Sendo providos conforme o parágrafo 3º do artigo 3º da lei, tá? Não se considerará a licença ao servidor que esteja respondendo ao processo administrativo. Olha aqui, mais uma restrição. O servidor que está respondendo ao processo administrativo não vai ter licença para estudar, para fazer seu estágio, seu aperfeiçoamento, para a graduação, sua especialização. Não, tem que primeiramente resolver a situação do processo dele, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. A licença não perdurará por tempo superior a 2 anos e só poderá ser renovada depois de decorrido 2 anos do término anterior. O servidor não vai poder estar o tempo todo viajando a licença para estudar, não. No máximo 2 anos e depois vai ter que trabalhar mais 2 anos para poder ter outra licença novamente, tá? Qualquer que seja o tempo da licença. Essa licença, o tempo dela é muito parecido com a licença para tratar interesse particular. A diferença é que a licença para tratar interesse particular não é remunerada, essa aqui é remunerada. Então, se o curso for
o tempo máximo é 2 anos, mas se aquela licença dele for 1 ano, o curso que ele vai fazer é 1 ano, aí ele volta a trabalhar. Ele vai ter direito a essa licença depois de 2 anos somente, tá bom? O servidor deverá, após terminada a licença, prestar serviço ao Estado na sua respectiva área de atuação durante igual tempo de duração da licença a que fez jus. Então, o servidor passou 2 anos estudando, tá? Volta com aquele diploma, mestrado ou pós-graduação, outro curso, né? Eu agora não quero mais trabalhar, quero minha demissão. Já consegui uma vaga em outro local. Pode isso? Não, ele vai ter que trabalhar durante aquele mesmo tempo da licença para poder pedir exoneração do seu cargo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma observação sobre esse ponto, tá bom? Resumindo aqui, então a licença não perdurará por tempo superior a 2 anos, já falei, e só poderá ser renovado depois de decorrido 2 anos do término da anterior, qualquer que seja o tempo da licença, tá bom? Então, somente poderão ser licenciados do cargo efetivo, provido mediante concurso público de provas e provas de título, seja servidor efetivo passou pelo concurso. Quem não tem direito a essa licença, tá? Que esteja respondendo ao processo administrativo, tá? Ou em estágio probatório, tá bom? Também não vai poder ter esse direito. É isso aí. Então, encerramos aqui nesse ponto sobre a licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação e especialização. Vamos continuar a partir de amanhã, falar sobre licença gestante, adotante, um assunto que tem muita chance de cair nesse concurso, que sempre eles gostam de tocar nesses assuntos, principalmente licença gestante, porque tem muitos detalhes, tá bom? Muitos detalhes, eu vou passar para você, amanhã. Quero agradecer então a sua presença, você que esteve comigo. Quero agradecer ao irmão Júnior, quero agradecer aos meus alunos, tá bom? Quero agradecer então o Raimundo do YouTube, Leia, Cristina, Maria Rabelo e outros, Renan, Célia, Valdir, Elis Ramos, lá de Porto Velho, que nos ouve, e outros que mandaram mensagem aqui, especialmente aqui no meu WhatsApp, muitos compartilham então minhas aulas. Obrigado pela sua participação. Você que está ouvindo agora através do Facebook, Michele Fernandes, Matheus Maia, que esteve conosco nos ouvindo, Cris Carvalho. Então, boa noite a todos vocês, tá bom? Boa noite, obrigado também ao irmão Júnior Soares, que esteve aqui comigo na técnica. Eu quero lembrar aqui que no programa passado teve uma pessoa que pediu oração, mas faltou energia no final do programa. É o Alex Cândido e Ana Cristina, tá bom? E vou fazer uma oração a Deus, porque eu não curo, não posso fazer milagres, mas Deus faz. Basta a gente ter fé, tá bom? Se você está me ouvindo, você tem fé também, crê em Deus, você pode pedir a Deus comigo por essas pessoas. Eu vou estar orando e logo depois vai entrar uma música para finalizar o nosso programa. E qual é a música que vai ser tocada? Anderson Freire, raridade, que eu ofereço a você que está me ouvindo, porque você é uma raridade, tá? Você é uma raridade, uma pessoa raridade, é porque você é especial. Amém? Vamos pedir a Deus, então, nesse momento, por essas vidas, dessas pessoas que pediram oração, Alex Cândido, Ana Cristina. Pai amado, em nome de Jesus, me coloco agora aos teus pés, como servo teu, Senhor, para te agradecer, em primeiro lugar, pela vida, por todas as bênçãos, por todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta aula, em qualquer lugar do Brasil. E também, Senhor, pedir agora pelo Alex Cândido, Ana Cristina, que pediu oração, Senhor, uns dias atrás. E eu creio até que tu já realizaste o milagre na vida deles, porque, Senhor, quando a pessoa pede a oração, ela já está demonstrando fé. Eu creio que tu já está agindo naquele momento, porque tu não, Senhor, consegue resistir a um coração quebrantado, a uma pessoa que crê em ti. Eu creio, Senhor. Eu te peço por essas vidas, Senhor, por essas pessoas que pediram oração e por todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que estão acreditando na cura, na libertação e numa bênção especial para as suas vidas. Eu te agradeço pela oportunidade da vida também que tu tens me dado, Senhor, para mim e para minha família, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Boa noite então a todos. Boa noite a José. Boa noite, José. Boa noite ao Wellington. Boa noite a dona Josa. Boa noite a dona Eva Alves, que vai ter uma oração agora na casa dela, agora à noite ainda. Obrigado a todos vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.